Boa noite, eu sou Cacau Menezes, seu criado, obrigado. Estou na Record News toda quinta-feira, a partir de hoje num horário diferente, um pouco mais tarde, com um programa um pouco mais longo, e assim vai ser pelo ano inteiro. E toda quinta-feira o Conexão abre espaço para que eu possa trazer pessoas do meu relacionamento, do meio cultural, artístico, folclórico, político e pessoas da cidade, enfim, que têm algo para dizer. E eu hoje, no Balanço Geral, programa nosso aqui do meio-dia, até terminei chamando o telespectador para essa entrevista de hoje, para o Conexão, e disse que não sabia nem que eu ia entrevistar, mas eu ia achar. Eu disse que eu não sabia quem eu ia entrevistar porque eu não estava conseguindo encontrá-lo. Desde ontem à noite, botei o serviço secreto do Cacau em campo, depois dos acontecimentos nos Estados Unidos, onde os simpatizantes do presidente Donald Trump invadiram o Congresso, como já é de conhecimento mundial, geral. E aí, conversando com algumas pessoas, eu disse, amanhã é meu dia de entrevista. Primeira entrevista do ano. Verão, Réveillon, estação de festas, turistas. É uma boa. Mas falar o quê? Se não teve nada disso. Então, fui orientado a procurar alguém que pudesse falar desse conflito americano, desse conflito permanente entre direita e esquerda, que nesse momento tem muito a ver com o Brasil, a partir da eleição, do surgimento do fenômeno Jair Bolsonaro. Eu confesso que nunca tinha visto a imprensa brasileira tão apaixonada pelos Estados Unidos como agora, e tão preocupada com os Estados Unidos. Muito pelo contrário, eu vi eles falando muito mal dos Estados Unidos, aquela coisa capitalista, aqueles presidentes que a gente conhece, mas tudo mudou. Vamos saber se o presidente Jair Bolsonaro e a direita brasileira tem alguma coisa a ver com essa mudança de postura da nossa mídia em relação aos Estados Unidos. Eu gostaria que o nosso convidado de hoje, ele mesmo fizesse a sua apresentação, porque o que eu for falar dele vai acabar faltando coisa e vou roubar um tempo. Professor Sérgio Colli, uma das figuras mais inteligentes e polêmicas da cidade e da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, onde é muito conhecido tanto pela direita quanto pela esquerda, tanto pelos alunos quanto pelos professores e reitores. Professor, um breve perfil do que o senhor, como é que o senhor se identifica? Olha, eu sou um humilde cidadão, nascido em Morro da Fumaça, que os colegas, por brincadeira, por jocosidade, chamam de Smoke Mountain, para dar aquela aldeia um nome internacional. E eduquei-me na Escola Industrial de Florianópolis, formei-me em mecânico de máquinas, 2 anos de técnico, 3 anos de instituto, passei no vestibular em engenharia mecânica, fiz engenharia mecânica, enfim, fiz toda a carreira, mestrado, doutorado, amadureci na UFSC e em outras instituições com as quais eu pude fazer colaboração em benefício da tecnologia e do meu departamento, ou seja, da universidade. Eu posso dizer que estou completando 47 anos de dedicação à UFSC, vou fazer 75 anos dia 4 de fevereiro, próximo, e estarei saindo da universidade oficialmente no dia 31 de janeiro. Retornarei possivelmente como voluntário. Eu pergunto porque eu estava falando que eu custei para encontrá-lo. Os telefones que me passaram tinham ramais. Eu acredito que tocava, ninguém atendia. Eu disse, vai ver que é do trabalho, da universidade. Aí agora, no final da tarde, 1 hora, 2 horas antes dessa gravação aqui, eu consegui localizá-lo no seu celular, no Ribeirão da Ilha. O senhor não está trabalhando, o senhor está de férias, a universidade está toda parada? Não, eu trabalhei, embora tenha ocorrido a peste chinesa, que eu até cognomino de peste comunista chinesa,
Que é a Covid. PCC, a Covid não impediu que meu grupo trabalhasse na universidade. Nós trabalhamos em 5 pessoas, tempo integral, dedicação exclusiva. Obviamente com horários fracionados, mas eu diria com 90% de comparecimento desde março até o mês de dezembro. Bom, já que estamos falando de Covid, vamos ficar nela por enquanto, depois voltamos para os Estados Unidos e para a política. É peste chinesa. Peste comunista chinesa, PCC. De que forma essa peste se alastrou pelo mundo? Bom, peste é peste, né? Mas a comunista. Não, porque os comunistas gostam de esconder o que é ruim, divulgar o que é bom. Tanto que Chernobyl, quando Chernobyl explodiu virtualmente, o reator explodiu, eles levaram 10 horas para admitir que a radiação está sendo jogada na atmosfera e no meio ambiente. O senhor culpa a China? Um general dizia para o outro que estava tudo bem, os relatórios eram mandados a Moscou, todos positivos. Não é? E o que ocorre é que, por causa desse acidente, morreram 10 mil crianças, aproximadamente. Na China morre muita gente, né? Os chineses costumam esconder, tanto que a matança, os genocídios de Mao Tse-tung, foram assunto secreto até a suposta abertura chinesa, quando o Deng Xiaoping descobriu uma maneira pseudocapitalista de ganhar. Ou seja, transformar a China numa ditadura política, mas num pseudocapitalismo, um capitalismo, digamos, de Estado, de certa maneira. Fica difícil explicar que a China é um país comunista com tanto dinheiro, com tanto luxo, com tanta sede de dinheiro, né? Porque eles enlouqueceram agora, parece até a Rússia, o Putin. Sim, se você quiser saber onde estão os exageros, até onde está o mercado do marfim, não é? Que é proibido no mundo, ele estará onde? Nos países onde a ditadura prevalece, ou países de autocracia como a União Soviética, a Rússia, quero dizer. Qual é a culpa da China nesse caso? O vírus saiu de lá, a gente sabe disso, né? Mas isso foi programado, é intencional? Eles demoraram para comunicar ao mundo? Olha, eu não posso responder essa questão, é uma questão muito complexa, mas existem 2 versões. Sendo que a versão que me parece mais provável, não é, através da qual muitos especialistas, não é, afirmaram que tal versão é válida, inclusive um prêmio Nobel do Japão que disse que se aquele vírus não foi fabricado em laboratório, ele devolveria o prêmio e o certificado Nobel. Acredita-se que houve vazamento, mas que esse vazamento não foi divulgado por uma questão de segurança interna da China e, portanto, se permitiu a sua difusão pelo mundo. Eu não acredito que tenha sido um plano, como todos afirmam, intencional de liquidar o mundo. O vírus invadiu e era um vírus especial, e muito especial, onde a medicina sequer tinha noção de como tratá-lo, e foi o que aconteceu, um desastre. A responsabilidade do desastre, obviamente, é da China. E eles não estão assumindo? Não, eu não posso afirmar, porque o assunto é polêmico, né? O assunto é polêmico, tanto que Trump tem uma opinião bastante radical a respeito disso. Ele acha que a China é responsável pela debacle econômica ocorrida por causa do vírus e assim por diante. E essa história aqui da universidade que o senhor leciona, a federal, de que esse vírus, a Covid, saiu daqui de Florianópolis? Jacaré? Eu nunca vi falar Nunca disso. viu falar nisso? O que eu sei é que a universidade sofre de um vírus, mas não é a Covid. Professor, esse vírus vai ter fim? Essa pandemia vai acabar? Quando? Olha, meu caro, eu dou a opinião da medicina. A medicina vai ter sucesso. A vacina vai resolver o problema do vírus e o mundo vai estar preparado para uma nova fase de vírus, portanto, uma nova ciência para enfrentar os vírus do futuro, que são os nossos maiores inimigos. Eu quero chamar a atenção para um fato. O vírus é o elemento, é a estrutura celular, a estrutura biológica mais simples que existe no mundo. E nós somos a mais complexas. E pelo que me consta, este menor é o grande inimigo do maior. Nós, com todo o nosso cérebro, todo o nosso conhecimento do mundo, temos este inimigo sempre à espreita e violento. Agora, o senhor nunca imaginou que pudesse chegar num momento da sua vida vendo uma briga política desse tamanho, desse porte, por causa de uma vacina? Pois bem, o cenário brasileiro ele era esperado, né? Você vê um Dória em São Paulo, né? Basta ver as declarações de campanha dele, a índole, a sua natureza
estranha, eu diria, né? E você observa do outro lado o sucesso relativo de Bolsonaro, contornando todas as situações, estruturando o Ministério de Relações Exteriores. Deixamos de fazer o Brasil caminhar de pescoço virado para trás. Agora o Brasil parece caminhar com o pescoço, a cabeça virada para frente. Agora, o senhor concorda que o presidente é mais sorte do que juízo, né? Porque ele não é especialista assim nessas coisas que ele diz e que dá certo. É um tipo de uma bola de cristal. Mais sorte do que juízo também é bom, né? Bom, eu acredito que o presidente da República é cercado de uma inteligência. Agora, é claro que ele é um cidadão com uma índole, com a sua natureza, com seu caráter bastante forte, e ele não tem meias medidas para emitir opinião. Muitos reclamam de que ele, muitas vezes, não tem estilo, não tem uma linguagem elegante. O povo é assim. Mas veja, entre Fernando Henrique, com toda a sua linguagem elegante, e o Bolsonaro, com a sua franqueza, eu prefiro o segundo. Se o senhor pudesse escolher qual é a vacina que o senhor tomaria, o senhor vai tomar a vacina? Não tenho ideia ainda. Mas vai tomar. Existem duas, a Pfizer e a Oxford. Eu estou aguardando. A chinesa o senhor não toma? De jeito nenhum. Por quê? Por princípio. Embora eu possa comprar um produto da China, existem produtos bons feitos da China. O senhor Mas a vacina não. Depois que Dória, em São Paulo, fez aquela propaganda da sua vacina chinesa, aquele negócio obscuro, eu não vou aceitar a vacina chinesa. De jeito nenhum. O senhor se considera um radical de direita? Absolutamente. Eu não posso ser radical, já lhe disse uma vez. Mas só se tiver só a vacina da China. Veja, tiver só a vacina da China, o senhor tomaria? Existem dois tipos de direitistas. Existe o direitista que defende o seu interesse próprio. Não é? O exemplo dos grandes proprietários da Espanha durante a Guerra Civil, da Alemanha, na época da ascensão do nazismo, nos Estados Unidos. Esse aquele direitista que diz o seguinte: não há outro mundo que não o meu, da minha propriedade, do capitalismo que eu defendo. Existe aquele direitista mais filosófico, que lê, mas ele não pode ser radical, ele é criterioso. Eu optei pelo lado direito porque eu fui praticamente iludido, desde a abertura militar até a eleição, até 10 anos atrás, por um discurso demagógico de pessoas que não tinham capacidade de governar. Ô, professor, o senhor é engenheiro mecânico e até agora só falamos de política, coisa que o senhor faz muito bem, por isso o senhor foi convidado para estar aqui comigo hoje, me dando a honra desse papo. Agora, essa cultura política vem de onde? O senhor leu muito? O senhor fala mais de política do que de seu trabalho? Quando eu vou fazer a menção aqui de uma pessoa que eu conheci, Nelson Nunes, foi professor de História da UFSC. Conheci muito. Foi Nelson Nunes que me fez criar amor pela história. Leio muita história. Eu acho que a história educa. Quem lê história é capaz de saber se a situação boa ou má está se repetindo ou não. E com a história passei a ler também sobre religião, porque eu tinha uma questão muito séria a resolver. Eu nasci no século XX, eu nasci num século dos maiores genocídios do mundo. Eu nasci num século onde me convenceram de que comunismo era uma coisa boa, até meus 35 anos de idade. E num século em que as pessoas diziam, mataram 6,5 milhões de judeus, e daí? Uns diziam, é mentira, isso é um exagero. E eu resolvi saber por quê. Então fui ler sobre política. História da Alemanha, dos Estados Unidos, né, da América Latina, em parte, para, neste conjunto desse mosaico, entender por que as pessoas eram constantemente iludidas com discursos mentirosos. E, com o tempo, é claro, eu fui aperfeiçoando, ouvindo pessoas, um dos quais eu aqui reputo como um grande pensador brasileiro, não é? O Olavo de Carvalho. Quando apresentei o primeiro livro do Olavo de Carvalho para meus colegas da UFSC, quase fui trucidado, né? Diziam que ele era apenas um neófito em filosofia. Com o tempo fui descobrindo que, na verdade, a USP ensinava só um tipo de filosofia, que era marxista, e o Olavo de Carvalho, de uma certa maneira, mostrou que o país estava virado de cabeça para baixo, culturalmente. O senhor, quando chega para trabalhar na universidade, os professores, esses marxistas, esse pessoal de esquerda aí, eles lhe cumprimentam ou vira a cara?
Sim, cumprimenta. Eu acho que eu não vou negar cumprimento a um colega. Não, eu pensei que eles é que negavam. Os de bom currículo não negam, são né? sempre corteses. O de currículo medíocre, ele não cumprimenta mesmo porque ele é mal educado. Ele não consegue entender o sacrifício que o professor tem de fazer seu currículo em cima de ciência e tecnologia. É porque o senhor bate pesado também. Aqui o senhor já bateu pesado. Eu sou franco, muito franco, mas tem um detalhe. Eu posso aqui discutir radicalmente com a pessoa, mas se ela me convidar para tomar uma cerveja depois daquilo, não vou negar. É o Luiz Carlos Prates. Luiz Carlos Prates, na televisão a gente fica até com medo, né? Porque ele diz o que tem que dizer. Fora, uma doçura não existe no Brasil. Como é que aquele homem tratava a Ieda, a mulher dele, as filhas, as pessoas, é tudo docinho, queridinho. Isso não caracteriza duas personalidades, né? É uma personalidade, mas para cada momento. Depende do assunto, não é? Se uma pessoa vier para mim e quiser comparar, por exemplo, Jesus Cristo com aquele bandido lá do Chile, aliás, de Cuba, Che Guevara? o Che Guevara, eu perco a calma, né? Nem discuto com o cidadão, manda embora, vira as costas. O Nelson Nunes, que o senhor falou ali, que lhe introduziu A história. na história, nessa área importante da vida, faleceu num acidente de avião da Transbrasil, aqui no Morro da Virgínia, nos Ratones. Quando perdi um grande amigo também, além dele. Leia da Nova, Romulo Coutinho de Azevedo, o marido da dona Leia. Sim. Foi uma tragédia. O senhor lembra desse acidente? Não? É, claro. O senhor estava aqui? Estava. Inclusive, naquela noite eu fui um filme, era o Secontour, eu acho, aquele cinema que havia aí na rua do cinema? Secontour. Exato. Eu fui naquela noite e veio uma tempestade imensa. Foi. Eu parei o carro no estacionamento do lado da igreja, ali naquela casa paroquial ali do lado. E eu comentei com a minha esposa o seguinte: que noite terrível, que noite de tragédia, comentei com ela. Assim, ó, cala-te boca, noite, que tragédia pode acontecer. E o avião havia rodeado naquele momento a cidade, alguma coisa, não era o mesmo avião, era um outro avião, e eu relacionei o avião com a tragédia. Fui ao cinema, estava lá um número razoável dos Queires, da família Queires, em determinado instante um foi falando um segredinho para o outro, eles foram saindo, e a minha esposa comentou, a Graça, disse, olha, alguma coisa aconteceu de mal na família Queires. Aí ficamos sabendo que as duas meninas do seu Toninho morreram no acidente. Rapaz, se soubesse o que aconteceu comigo naquela noite, vai ser um capítulo importante do meu livro. Eu estava no Teatro Álvaro de Carvalho assistindo um show que o Ricardinho Machado, meu ex-parceiro em eventos, estava fazendo no TAC, um show beneficente até. E no final, assim, me senti mal, me deu uma sensação ruim, me levantei e fui embora. Entrei no carro, estava indo para o Iron Bar, na beira-mar, noite chuvosa. Aí já fiquei sabendo, liguei para o Delcio Fiorino, diretor da RBS, peguei o cinegrafista Gilberto Gonçalves, subimos o morro, chegamos lá de madrugada, fogo, fumaça, helicóptero, sirene, pisca, que loucura, parecia um filme americano mesmo. E quando eu vi a primeira notícia na TV na minha casa, a gente viu a TV preto e branco, eu saí da cama e fiquei para frente e para trás, completamente desesperado, em pânico, e realmente eu havia perdido várias pessoas amigas. Mas voltando à educação, você não me perguntou de onde é que vem meu despertar ou meu interesse pela arte em geral. O senhor também é chegado numa arte? A arte, claro, a arte clássica. A moderna nem tanto, porque eu não gosto de parar diante de um quadro e ficar meia hora para saber o que tem lá. Mas a arte clássica. E uma pessoa que me educou nesse sentido foi o professor Franklin Cascais. Foi meu professor de desenho. Tá mal de referência, tá mesmo de referência também. Eu era de um grupo muito fechado de alunos que ele escolhia. E uma coisa que me frustrava é que ele dizia para mim, você nunca deverá pintar a óleo. Sua especialidade é pintar a crayon ou carvão. E aquilo me desmanchou. E era verdade, eu pintava bem a carvão, fazia os esquemas a carvão, os desenhos, alguns sacros modernos. E Franklin se apaixonou por aqueles trabalhos e disse, você devia seguir arte. A partir daí, me interessou a arte. Então, Franklin foi o segundo. Quem são os grandes nomes da nossa arte aqui? Florianópolis tem um movimento artístico muito forte, né? De pintura, de Rodrigo Diaro, Martim Diaro, Vera Sabina, se eu for falar aí... Ecléticos, né? Lembra?
Silvio Pléticos? O Rodrigo e Martinho, sem dúvida, mas eu não me fixei muito neles. Não? Não. Eu gasto meu tempo mais com arte clássica. E Vitor Meirelles? Grande pintor, sem dúvida, grande pintor. Conheci as pinturas dele quando meu pai me trouxe pela segunda vez aqui para estudar na Escola Industrial, e ele disse, meu interesse agora é visitar a pintura de Vitor Meirelles. Fui da Casa Vitor Meirelles, que estava aberta à visitação, e o que mais me impressionou em todos os desenhos, eu não sei onde está esse quadro, foi a morte. E o grande escritor de Floripa? De Florianópolis, não, eu posso dizer que não curto os escritores de Florianópolis. Meu escritor de referência é o Vitor da Cunha. Depois o senhor não quer confusão, o senhor vai dizer isso no ar? Sérgio da Costa Ramos? Sim, bom cronista, excelente cronista. O senhor já leu alguma coisa dele? Sim, eu livro? lia constantemente as colunas dele, livro não. Nunca leu um livro Todas dele? as colunas dele me impressionavam bem. Agora, meu escritor, o segundo escritor de renome para mim, brasileiro, é Cruz e Souza. Cruz e Souza, né? Pô, esse é imortal, né? E poeta é Castro Alves, o Libertador. A classe política, quem é que o senhor destacaria? Em Santa Catarina? Em Santa Catarina. Pois bem, eu tenho que respeitar algumas memórias. Jorge aqui, Lacerda. Sim, Jorge Lacerda. Vamos agora de pessoas ao Wilson Kleinbing. Vamos aqui lembrar uma pessoa que hoje está aposentada, Jorge Bonhausen. Fez muito pela história de Santa Catarina e fez muito pela educação quando era ministro da Educação. Tem gente essa hora, tá nem aí. Olha, provavelmente outro virá aqui na entrevista e vai dizer o contrário. Antes de chamar o comercial, General João Batista Figueiredo, o que representa para o senhor? Excelente pessoa. Ele só cometeu um erro por causa da língua solta. Honestíssimo. Sua esposa teve que vender alguns poucos bens que ele tinha para poder envelhecer com dignidade. Além dele, o general Geisel e outros generais do regime militar, pessoas que morreram, de certa maneira, com bens modestos, mas com honradez. E Figueiredo só cometeu um erro, que a esquerda aproveitou-se dele para fazer o seu discurso eterno, dizer que gostava mais de cheiro de cavalo do que de cheiro de pessoas. Olha, depende muito. Algumas pessoas fedem tanto que é preferível você ter um cavalo ao lado, que cheira sempre de uma maneira só. De um modo só. Explicar essa frase é difícil, porque essa frase já foi dita para causar incompreensão nesse segmento para o resto da vida. Mas ele que fez a abertura política. Ele obedeceu ipsilíteres o que Geisel traçou para ele. Foi ele que trouxe o Gabeira de Tanga de novo para Ipanema. Então. Nós vamos fazer o nosso intervalo, o único intervalo comercial da noite, porque esse programa tem 2 tempos. Estamos conversando com Sérgio Colli, o mais polêmico professor da Universidade Federal de Santa Catarina em todos os tempos. Isso quem diz sou eu, não li em lugar nenhum, sou eu. E o telespectador, naturalmente, por esse tempo de conversa, já deve estar achando que eu estou absolutamente certo. Quando e como começou esse movimento de direita e esquerda no mundo? Em que país e circunstância isso aconteceu? Jatinho, voltamos. Voltamos com o nosso Conexão. Estou na Record News, sou Cacau Menezes, seu criado obrigado, colunista do Jornal Notícias do Dia e apresentador com um quadro de 10 minutos no Balanço Geral de segunda a sexta-feira aqui na NDTV. Nosso programa é apresentado em rede estadual. Hoje estamos recebendo a visita do professor e engenheiro mecânico Sérgio Colli, da Universidade Federal de Santa Catarina, muito conhecido aqui em Florianópolis e, como já pudemos ver
no primeiro bloco do programa. Não leva ninguém para comprar, compadre, diz o que pensa, sem medo da patrulha. Aliás, o que é a patrulha, professor? A patrulha é invisível. Mas é... Ela só existe virtualmente, ou Isso. melhor, agora no celular, né? Antes a patrulha existia nos corredores. A patrulha é falsa? Não, ela existe. A patrulha, ela se reúne, os patrulheiros se reúnem, se organizam para ver como atacá-lo, como desmoralizá-lo, se você discorda deles. O senhor não faz parte de nenhuma patrulha? Não, absolutamente. Eu sou uma pessoa livre, amo a liberdade e meu laboratório tem uma característica singular, é que a liberdade de iniciativa é plena. As pessoas são felizes, são valorizadas. Eu nunca cerceio as opiniões. Tanto que, à época que o professor Stemmer era reitor, ele exigiu que eu tirasse do laboratório uma foto do Lula, de um estudante brilhante que eu tinha, que hoje é um grande doutor, professor do Departamento de Engenharia Mecânica. Eu disse, não, professor, eu não posso tirar, porque assim como aquele aluno está entusiasmado com o seu candidato, ele também se entusiasma com o seu trabalho. Ele é muito competente, por isso que eu vou deixar lá a foto do Lula. E ela ficou lá. Professor, o senhor consegue nos explicar como é que começou esse movimento de direita e esquerda no mundo? Quem é que começou? A esquerda existe primeiro do que a direita? E em que país e circunstância tudo isso começou, professor? Olha, você me coloca numa sinuca de bico, eu diria, porque, veja, eu não sou professor de história nem de política. Eu não sou humanista, eu sou uma pessoa de leitura. Procurei ser um cidadão razoavelmente letrado, eu diria, né? A pessoa correta para você fazer uma análise nesse sentido é o Olavo de Carvalho, certamente. Ô, professor, agora, o senhor, só um instantinho, um adendo. O senhor se sente constrangido em dizer publicamente, eu não sei? Sim, eu sou um humilde cidadão, diria, leitor, gosto de leituras. Não posso dizer que sejam ignorantes, estou um pouco acima da média, eu acho, nacional. Agora, se eu tivesse que entrevistar uma pessoa no canal televisivo sobre esse assunto, eu ou leria ou convidaria o Olavo de Carvalho. Existem professores de história bons no Brasil, não vou citar aqui porque não há tempo, que podem falar sobre isto. Agora, eu raciocino por esquemas, eu tenho os meus esquemas, as datas, meu pequeno livreto de datas. Então, eu diria que a esquerda começa antes do final do século XIX. Em 1905, quando o czar da Rússia, Nicolau II, massacrou os trabalhadores que fizeram uma das grandes greves ou manifestações públicas, o comunismo já estava, o Partido Comunista estava todo organizado em 1905. Mas a Europa não percebia isso, até porque alguns ingleses já namoravam o Partido Comunista Russo. Ocorre que surgiu a Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi uma das maiores desastres humanos. A causa da Primeira Guerra é de uma estultice, de uma barbaridade indizível, porque eram potências armadas e, por causa do incidente em Sarajevo, eles criaram a Primeira Guerra. E qual foi o resultado da Primeira Guerra? A tomada do poder na Rússia, a derrubada do czar. Ora, isso fez com que algumas frentes que tentavam já, que eram moderadas, se radicalizassem. Começou a surgir uma direita na Alemanha, que apoia o nazismo, o crescimento do partido nazista, uma direita na Espanha, que desemboca lá em 1933 na Guerra Civil de Franco, tanto que, se você sabe que na Espanha o candidato republicano socialista, aliado aos comunistas, ganhou com cerca de 51% de votos. E aí eles tentaram estabelecer uma ditadura com o apoio da União Soviética. E o que é que fez o Franco? Houve um levante lá no Tenerife, no Marrocos, espanhol, e criou-se uma guerra onde cada lado matou mais ou menos, fuzilou 35 mil pessoas. Eu não sei se o senhor gosta de ouvir isso, mas a esquerda também fez coisa boa aí pelo mundo e tem gente boa demais até. Aonde, por favor? No Brasil, principalmente. É mesmo? Caetano, Chico Buarque. Mas eles não são esquerda, eles são caviar.
Caviar. Bom, a esquerda É aquela- festiva, mas é a esquerda. A esquerda... A esquerda caviar, a esquerda festiva, que é a esquerda Não, que eu gosto. Esquerdista, para mim, e olhe lá, é Trotsky, aquele pessoal que sacrificava a vida pessoal para lutar pelo partido. Esse pessoal não, esse pessoal gosta de dar pitacos, sempre ao redor de caviar e boa champanhe francesa, discutindo a história humana, o que fazer com o povo brasileiro. Esse pessoal é detestável para mim. Mas o senhor também estava tomando um esquinho hoje no Ribeirão da Ilha e acredito que não seja um old age. Mas isso é para tirar o estresse do Covid. Mas esse champanhe caviar também é para conversar, abrir a mente, Mas eu não como caviar. Não, discutir. absoluto, não tenho dinheiro para caviar. Ô, professor, o que é que está acontecendo na sua visão nos Estados Unidos nesse momento, nessa troca de governo entre Joe Biden e o Donald Trump, essas confusões todas, o que o senhor imagina que possa estar ocorrendo além do que a mídia informa ou desinforma? Para entender, os Estados Unidos têm uma característica muito interessante. Os escritores norte-americanos, os bons escritores, os bons profissionais, são sucintos, são objetivos. Eu recomendo, existe um livro chamado História Comparada das Américas, um pequeno livreto de umas 300 páginas, que eu recomendo que se leia. Hoje você vai na internet, História Comparada das Américas, lá vê todos os autores, são vários autores. E o que eu recomendo agora, recebi do meu filho um livro interessante no Natal, é Uma História dos Estados Unidos da América do Norte, da escritora Jill Lepore, que é de Harvard. Ao ler o livro, você vai entender o que é a América. Por que a América hoje está tão radicalizada? Ora, você quer saber o que pensa a esquerda americana? A esquerda americana, o democrata americano, ele é representado pela Jane Fonda. O que disse a Jane Fonda do Covid? Você soube? Graças ao Covid, foi um grande presente Do para a Covid esquerda. e da Amazônia também. Para a esquerda mundial. Veja, é o tirano, ela é a figura do tirano. Todo esquerdista é um tirano em potencial. Eu era apaixonado por ela, professor, quando era atriz. Não, como atriz, grande atriz, não há dúvida. Eu não vou dizer que Chico Buarque não seja um grande cantor ou compositor, porque ele é um esquerdista caviar, né? Claro. Nem que Caetano não seja um grande cantor. Eu tenho o disco dele, Fina Estampa, músicas espanholas, ele é talentoso, sem dúvida. Muito. É aquela velha história. E aqui eu vou tomar cuidado, porque eles vão dizer, professor, mas você é engenheiro mecânico, fica dando pitaco aí em termos de cultura geral e história. Não, mas o senhor está aqui para Assim isso. como Caetano também dá seus pitacos. É né? bate-papo. Fica É numa cultura posição. geral, professor. Pois bem. Não fique com medo de ser tão inteligente. Eu provoco, eu gostaria de que alguém viesse aqui e polemizasse. Disse, olha, o que o professor falou lá não é verdade, seja lá, mas eu gostaria que ele me provasse com dados. Então, o que aconteceu é que os comunistas tiveram um plano global para tomar a Europa. Primeiro, tentaram invadir a Alemanha pela Polônia em 1920, por aí. O plano estava pronto. Lenin planejou isso. E isso fez crescer o nazismo na Baviera. O nazismo nasceu na Baviera, com Hitler. E o que aconteceu? Do outro lado, Franco na Espanha. Fez uma frente direitista para neutralizar o comunismo na Europa inteira. E foi essa frente da direita que impediu que a Europa não se tornasse comunista. E a ditadura no Brasil, os desaparecimentos, Qual ditadura? o golpe militar, Não, houve um parlamentarismo militar, entre a aspas. revolução, o senhor disse? Sim, um parlamentarismo. Havia uma Câmara Federal, Senado, Câmara. 2 partidos, criou-se um partido que depois eles chamaram de zoológico, porque tinha bicho de todas as espécies aí dentro do partido, que era MDB, né? E o outro Arena. Aliás, que não satisfazia politicamente a UDN e o PSD. Aquilo foi um erro político terrível. Meu pai sempre dizia que os militares não sabem fazer política, essa é a verdade. Entretanto, eu te diria que o número de vítimas reconhecidas pela Anistia Internacional da tal ditadura de 64 é de cerca de 198. Você pode comparar esse númerozinho com 18 mil cubanos fuzilados, 50 mil argentinos desaparecidos, né? 3.500 fuzilados no Chile. Mas que mais? Mas se a gente trouxer um especialista aqui para dizer o que a direita fez, vai longe também. Não, a direita ela nunca fica no poder. Ela arruma a casa, depois de arrumar a casa, aí a esquerda, esquerda ganha a eleição e desarruma o que fez, não é? Eu acho que simples. a direita se renovou
se reciclou. Hoje a gente vê muito jovem, cabeça de direita, querendo seriedade no país, querendo punição para corrupto, para ladrão, para bandido, o que está acontecendo de alguma forma com a Lava Jato. Então, eu nunca fui uma pessoa de direita porque todas as minhas lutas, as lutas da minha geração por liberdade, a coisa gay, a coisa da maconha, a coisa das roupas, a coisa da liberdade de expressão, aquilo nos foi tirado. Então nós lutamos por isso. De repente aparece um presidente que fala tudo o contrário. Então a gente ficou com o pé na frente e outro atrás. Pô, como é que eu vou me identificar? O meu pai foi caçado pela Revolução, teve que vender a rádio dele. A Revolução foi caçado pelo Castelo Branco na presidência. Eles não quiseram nem saber por que estavam caçando. Alguém daqui pediu, eles caçaram. Era uma arbitrariedade em cima da outra, a gente sabe disso. Tem filmes, tem documentário, tem história, Sim. tem livros. Então, mas hoje a coisa mudou. Mas mudou mesmo, porque essa esquerda envelheceu lá fora, saiu de moda e aqui no Brasil ela só quer o nosso dinheiro, via Lei Rouanet, via contrato de publicidade, via patrocínio disso, daquilo, via corrupção. Olha, não sei se foi Abraham Lincoln que falou que se conhece o verdadeiro caráter do homem dando-lhe poder. A esquerda teve o poder e mostrou o caráter verdadeiro de seus políticos. Professor Sérgio Colli, desses presidentes americanos que tiveram o realce na história, e foram muitos, né? Como é que o senhor classifica Donald Trump? Bom, primeiramente, eu sou, assim, bastante cauteloso em falar de história contemporânea dos Estados Unidos. Mas eu posso dizer que o grande homem, a nossa grande referência que mudou o mundo... Roosevelt. Não, Roosevelt fez seu papel na guerra como Truman. Foi o ator de Hollywood. Ronald Reagan. Ele conseguiu tirar a América de crise, ele detonou a esquerda mundial. É por isso que ele foi... O papel dele foi magistral. Ele, unido com o Papa João Paulo II, grande figura, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, essas pessoas montaram um projeto para frear o comunismo e, graças a esse projeto, eles derrotaram, destruíram a União Soviética, o modelo anterior. E o Barack Obama, o que você acha, rapidamente? Eu não posso falar de Obama, mas Obama é tão estranho para mim como presidente dos Estados Unidos, né? Fraco, deixou que o Irã continuasse produzindo urânio para seu projeto bélico, criou vários projetos sociais nos Estados Unidos que subtraíram recursos sem resultado. A economia, ela, de certa maneira, arrastou os pés na época dele. Só falou... Mas ele é uma figura que, para mim, representa um pouco da demagogia, que é estranha na política norte-americana. E Trump freou essa corrida e pagou por isso. Só viu defeito no Barack Obama. Eu acho que o senhor até foi, então, educado consigo mesmo, não quis dizer que ele foi um péssimo presidente, que, na minha opinião, não foi, mas cada um tem a sua opinião. Mas sobre Trump, desculpa, Trump representou uma reação. A América forte. Sobretudo diante de uma China que subtraía do mundo e subtrai todos os empregos. E aqui no Brasil, como fica o presidente Jair Bolsonaro nesse contexto americano e a invasão ontem do Congresso? Essa coisa de violência, de conflito, de... A radicalização norte-americana é um novo fato histórico. Ela só ocorreu por causa dos esquerdistas infiltrados do Partido Democrata. Eles estão até falando no impeachment do presidente Donald Trump, faltando aí 13 dias para ele entregar o cargo. Não tenho opinião formada. O que Emenda eu posso dizer é que o presidente Bolsonaro tem hoje apoio seguro da população brasileira. 2021 será um ano economicamente bom. Existe uma quantidade imensa de dinheiro no mundo, de riqueza a ser investida, e esses investidores procuram países que tenham ordem, em primeiro lugar, ordem econômica estabelecida. O Brasil já tem esta ordem econômica, e um povo que queira crescer. Você pergunta a um motoqueiro do iFood se ele quer crescer, ou se esse motoqueiro está interessado em filosofia, esquerda, direita. Ele vai responder para você: eu quero meu emprego, eu quero uma vida digna. Todo brasileiro deseja uma vida digna. O brasileiro, ele é um cidadão positivo,
E é isto que vai fazer com que Bolsonaro, na minha opinião, vá levar o Brasil a um patamar de uma economia resolvida. O senhor se irrita com a atuação da mídia brasileira depois que o presidente Bolsonaro assumiu o poder? Olha, essa mídia brasileira, ela segue um esquema. Você falou em patrulha, né? É um sistema de patrulhamento ideológico. Está todo montado, globalizado, inclusive ligado com os organismos internacionais de imprensa. É o George Soros? Mas eu lhe diria, quando eu faço uma pergunta para o cidadão comum, se ele vê TV, ele diz, olha, eu não tenho tempo de ver a minha TV, eu vejo celular. E aí eu recomendo os programinhas de celular que ele deve ver para saber o que está ocorrendo de realidade no Brasil. Professor, o que o senhor acha dessa nova ordem mundial? Me amedronta. Os sinais da ONU que são tão confusos, não é? A ONU já é uma instituição inoperante, na minha opinião, e não existe a mínima possibilidade deles tentarem mudar as culturas dos países que formam, pelo menos, a civilização mundial com o projeto globalizante deles. Hoje, no Balanço Geral, às 12 horas aqui na NDTV, eu chamando esse programa de agora, eu disse que ainda não tinha entrevistado, mas que eu ia achar. Achei o melhor. Obrigado, professor Sérgio Colli. O senhor tem um bom ano, vamos esperar os acontecimentos aí. Em breve a gente volta para conversar. Despeço-me agradecendo a oportunidade, mas reduzindo muito a dimensão dos elogios que você faz à minha pessoa. Repito, eu sou apenas um cidadão letrado um pouco acima da média. Mas eu sei sentir, bem acima da média. E a coragem que o senhor tem de falar do que o senhor não gosta, já justificou a sua presença aqui. Obrigado. O jornalismo também é polêmica. Obrigado. Bom ano novo a todos. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus, um bom final de semana. Na próxima quinta-feira a gente vai estar de volta com o Cacau no Conexão Record News. Valeu, rapaz. Até amanhã.